E aí galera, hoje eu vou estar fazendo aqui a resolução da máquina Gopher da plataforma Hacking Club. É, ela é um Capture the Flag fácil, o sistema operacional é Linux, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o endereço IP e já vou passar para minha VM. Aí. Eu vou dar um zoom aqui no terminal e a gente vai começar fazendo uma varredura de portas com o Nmap. Eu vou usar o traço SV para ele enumerar as versões dos serviços encontrados. Ele vai tentar pelo menos. E traço P maiúsculo N. Esse argumento aqui ele vai falar para o Nmap não fazer, não mandar pacotes ICMP, que é o famoso ping, né? E agora eu passo o IP e vou salvar a saída desse scan em nmap.txt. Então eu já rodei esse comando para a gente agilizar um pouco o vídeo, para não ter que ficar esperando também. Então eu vou dar um catch aqui em nmap.txt. E a gente identificou 3 portas abertas, né, o scan. A 22 do SSH, a 80 HTTP e essa 8000 aqui, que é HTTP out. Então, como a gente já identificou a porta 80, a gente pode realizar um brute force de diretórios e arquivos com o FUF. Então você passa como argumento um URL /fuzz, que é onde ele vai substituir as palavras da word list. E agora você passa a word list. Eu vou passar essa word list específica aqui, que chama fuzzboom.txt, mas em pentest web a gente pode utilizar outras word lists maiores, por exemplo a big.txt, a raft large words, mas no caso eu vou estar utilizando essa aqui porque eu sei que tem algumas palavras nela, para agilizar o vídeo também, tá? Então vamos deixar rodando. Epa, tem que tirar o zoom, que senão ele fica zoado a saída. Aí. E agora eu vou abrir o Firefox e a gente dá uma analisada. Epa, zoou de novo. Aí. E a gente dá uma olhada agora na porta 80 que a gente escaneou. Se a gente analisar aqui o site, ele não tem nada demais. Você pode clicar na página, ele não leva para nenhum outro lugar. Eu posso colocar o e-mail aqui e ele também não envia nenhuma requisição diferente. Ele só recarrega a página. A gente pode também ver o código fonte, que também não tem nada demais, tá? Então essa página aqui a gente não encontrar nada demais. Vou voltar para o terminal. E aqui no scan, epa, eu tô bem na frente do scan, eu vou até mover minha câmera aqui para cá, ó. Vou colocar aqui. E a gente encontra esse arquivo aqui, backup.zip. Então eu vou colocar ele ali. E ele realizou o download do backup.zip. Não tô na frente, beleza. Então eu vou mover dos downloads esse backup.zip para o meu diretório atual e vou remover o zip dele. Beleza, deu certo. E ele trouxe esse Gopher aqui, essa pasta Gopher. Se a gente entrar nela, ele tem toda uma estrutura, né, de Go, de arquivos em Go. E a gente pode usar o Sublime Text, que eu deixei aqui separado, que é um editor de texto simples, mas vai ficar mais fácil para a gente visualizar o código. Eu vou aqui em Open Folder e vou abrir a pasta. Aí. Deixa eu fechar esse aqui. Aí. Então, se a gente visualizar aqui o main.go, a gente vê que ele está importando algumas bibliotecas e a função main, ele está utilizando o Gin, que é um gerador de um web framework, né, que ele pode ser utilizado para gerar aplicações web, e ele está definindo aqui umas rotas. Por exemplo, essa aqui, get, se eu enviar uma solicitação get para esse endpoint /changelog, ele está executando essa função. E enfim, aqui a gente pode ver também que ele está rodando na porta 8000. Então o que a gente pode fazer é ver, como a gente já tinha escaneado cat nmap, a gente tinha encontrado essa porta 8000
Pode ser que esse backup seja referente a porta 8000 que está disponível aqui. Então a gente pode fazer o teste, ó. E ele está retornando um JSON status up. Se a gente colocar, por exemplo, esse changelog, ele deu bad request e a gente pode ver o que que é. O que que essa função está fazendo, né? Aqui, changelog. Ele deu bad request porque ele está verificando o tamanho da changelog version. Se for menor ou igual a 0, ele dá esse bad request e ele pega isso através de um parâmetro v. Então a gente não colocou esse parâmetro, por isso que ele deu o bad request. Então, se a gente colocar esse parâmetro v aqui, v, a gente pode alterar aqui o funcionamento. Vamos ver o que ele está fazendo, né? Tá, ele está utilizando a biblioteca OS do Go e está verificando o diretório atual, tá? Então ele pega, armazena em CWD e aqui ele está dizendo que o caminho é o diretório atual, barra changelogs, barra changelog version, e depois ele está lendo o conteúdo desse log version. Então, se a gente fizer uma consulta, por exemplo, V12, que nem a gente fez aqui, provavelmente não, ele vai estar fazendo essa pesquisa aqui, ó. Diretório atual, barra changelogs, barra 12, que é o que a gente colocou. Então aqui a gente tem uma vulnerabilidade de LFI, porque a gente está conseguindo manipular o que a aplicação vai ler. Então vamos dizer que se eu colocar no lugar desse 12, eu voltar a alguns diretórios, eu posso ler qualquer outro arquivo do sistema, tá? Então a gente pode testar essa teoria que a gente viu aqui. Eu vou enviar essa requisição para o Burp Suite para a gente conseguir trabalhar melhor com ela. Eu estou usando esse Foxy Proxy, que é uma extensão que a gente pode colocar aqui no Firefox, e daí ele está enviando para a porta 8080. Então eu vou interceptar a requisição e aqui a gente vê no HTTP History e envia para o repeater. Agora a gente pode testar o que a gente falou. Vamos voltar a alguns diretórios. Colocar aqui etc pswd. E pronto. Aqui ele mostrou o arquivo etc pswd, que é um arquivo comum do Linux, que ficam os usuários e alguns outros serviços. E a gente está conseguindo ler ele. Então realmente tem uma vulnerabilidade de local file inclusion aqui. Uma coisa que a gente pode fazer comumente no local file inclusion é mapear os processos no diretório /proc. A gente pode mapear o self/cmdline. Ele vai verificar qual processo que está sendo em execução agora e ele retornou aqui para a gente /opt/gopher/gopher. Então significa que esse processo aqui está em execução. A gente pode pegar, copiar ele aqui e também jogar no LFI para ver o que é esse processo. Vamos carregar. Aqui ele está falando que a mensagem é muito longa, então o que eu posso fazer é provavelmente o Burp Suite que não está pegando essa resposta. Então eu posso copiar como curl command e ele vai estar enviando exatamente essa requisição aqui, só que com o curl. Deixa eu ir para o terminal. E aqui ele vai enviar exatamente essa requisição com o curl. Então eu vou enviar ela aqui só para a gente ver a resposta, tá? E ele deu uma resposta bem grande aqui, de alguns bytes, não sei o que é isso. A gente pode até olhar o começo aqui. Ele deu a resposta do servidor, né? HTTP 200 OK, e ele retornou um JSON em changelog, parece que é um binário, né? Um ELF. Então, aqui a gente tem que analisar o que é esse binário. Então, eu preciso retirar essa resposta do HTTP e também eu preciso extrair somente o conteúdo do JSON. Eu não quero extrair isso aqui.
depois eu salvo isso no arquivo. Então como é que eu vou fazer? Eu vou retirar essa opção "-i" do curl, que ele não vai mostrar os headers da resposta. E aqui no final eu vou utilizar esse utilitário aqui, JQ, e eu especifico o JSON que eu quero recolher, changelog. Aí assim ele vai estar... eu vou armazenar em um arquivo binário.elf toda o JSON que ele retornou. Vamos guardar. Eu também preciso... Deixa eu remover esse binário. Eu também preciso colocar a opção "-r", porque senão ele vai retornar as aspas do JSON e vai ficar zoado o binário. Epa, coloquei errado de novo. Que eu tenho que colocar antes, né? JQ "-r". Aí. Então aqui a gente está enviando uma requisição para o servidor com curl e está pegando somente o binário que está no processo que está em execução. A gente tem um ls binário.elf. Tá, a gente tem esse binário, mas vamos até dar um file nele para ver o tipo de conteúdo. Ó. Tá falando realmente que é um elf executável e que ele está corrompido, mas pode ser que a gente use ele para alguma outra coisa. Vamos dar uma olhada de novo aqui nas rotas. A gente tem essa rota aqui que é a health check. Se a gente precisa colocar o método put, enviar uma requisição com put para esse endpoint, e ele está utilizando um middleware, um auth middleware. A gente tem que olhar o que é aqui. Vamos na pasta middleware, auth, aqui. Esse middleware ele está verificando no nosso header da requisição se contém esse XAPI key e se o tamanho não é menor ou igual a 0 e também se ele é válido, né? Então a gente precisa ter uma API key válida para a gente conseguir interagir com esse endpoint, que é o health check. Então aqui quando a gente for enviar, deixa eu copiar essa requisição, a gente precisa desse XAPI key. Tem um escrito aqui, né? Aqui, ó, esse fake, essa string, provavelmente não é essa chave, mas a gente pode tentar. Vamos colocar aqui fake. E o endpoint é health check. Então a gente está mandando a requisição do jeito que ele falou. E vamos esperar. Talvez eu precise de um espaço a mais aqui. Ele deu inautorizado, sem autorização, né? Porque esse token aqui não é válido. Então, como a gente extraiu já um binário, o que a gente pode fazer é examinar esse binário para ver se a gente tem alguma string nele que tenha o token da API. E a gente pode usar esse comando aqui, ó, strings. A gente especifica o binário e dá um grep, que ele vai procurar somente a linha que vai dar match no que eu passar aqui. A gente pode colocar, por exemplo, API key. E aí ele retorna. Aqui no caso ele não retornou. Não tem nenhuma API key aqui. Eu posso testar sem esse tracinho. E aqui ele retorna pra gente, ó. Eu tô com a câmera um pouco em cima, mas dá pra ver. Aqui eu vou até colar. API key secret impossible to guess. Agora que a gente tem a API, a gente consegue interagir com aquele endpoint com autorização. Ó. Ele até deu uma resposta diferente de bad request. Então a gente já se autenticou nesse middleware e agora vamos ver o que essa função está fazendo, né? Health check create. Tá. Aqui essa função. Então ele está utilizando o Vugin, ele está fazendo uma conexão com o Redis. E aqui ele deu o bad request pra gente invalid parameters, tá? É o mesmo erro. Por quê? Ele está fazendo a comparação dessa estrutura com o JSON que a gente envia. Então, no caso, eu não enviei o JSON, eu preciso enviar o JSON que tem essa estrutura aqui para a gente conseguir se aproveitar dessa função. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, depois a gente precisa fazer isso. E a gente está vendo também que não é necessário o ID. Esses required aqui são os campos que precisa, tá?
Então aqui ele está criando um ID para o JSON que a gente passar. E basicamente é isso, tá? Vamos lá. Eu preciso especificar o tipo de conteúdo na requisição, senão ele não vai aceitar. Content type application /JSON. E agora a gente passa o JSON. Tá, vou copiar aqui só para ficar fácil de visualizar. Então a gente precisa do name. Vou colocar qualquer coisa. Precisa de uma vírgula também. Precisa de um URL. Ele está pedindo uma string também, então eu posso pôr, sei lá, hacker.com. Verbose. Nesse campo ele está pedindo um boolean, então eu tenho que colocar ou true ou false. Eu vou colocar true porque eu quero verbose. E service name, que também ele pede uma string. Tá. Por qualquer coisa aqui, porque não sei o que está fazendo. Se a gente enviar, invalid parameters. Tá faltando parênteses. Aspas, né? Falei errado. Aí, ó, ele tá gerando um ID, tá? Essa função, beleza. Vamos olhar as outras. A gente tem essa aqui também, que é quando envia um get. A gente passa o health check e passa o ID. Health check describe. Aqui ele basicamente faz a conexão com o Redis também, que nem as outras funções, que nessa outra, né? E ele passa uma descrição com base no ID. Então ele vai retornar exatamente isso aqui pra gente. Posso fazer o teste também, ó. A gente pega o ID. Vou tirar o content type. Get /o ID. Aí, ele traz uma descrição. Beleza. Vamos ver se o trend point, que é o execute. A gente coloca o ID /run. Então, no caso seria isso. Vamos ver o que ele está fazendo. Aqui, essa função que ele está executando nesse endpoint. E aqui ele está... Ele está fazendo aparentemente um HTTP checker. Vamos olhar aqui nas funções checker. Tá, ele está pegando o URL que a gente passa no JSON para ele e está fazendo uma requisição. É isso mesmo. Então aqui a gente consegue uma vulnerabilidade de SSRF. Quando a gente passa para esse /run, ele está enviando a requisição que a gente colocou aqui no URL. Então a gente pode tirar até a prova de conceito. O que eu posso fazer é abrir um servidor. Primeiro pegar meu IP, né? Aqui. -http.server. Estou abrindo um servidor HTTP com Python. Ele abre na porta 8000. E aqui eu posso colocar o meu IP e a porta para a gente testar. Então eu estou colocando essa URL, a gente pega o ID e executa. Tá. E ele enviou realmente um get para o meu servidor, tá? Então a gente tem um SSRF bem interessante, a gente pode se aproveitar dele depois. Vamos ver essa última função aqui, que é a Service UID Restart. Ela também tem um middleware, local middleware. Vamos ver o que ele é. Tá. Aqui esse middleware ele está verificando se o IP, client IP, eu não sei como ele faz essa verificação, mas ele está verificando se é local. Então a gente só consegue interagir com esse endpoint aqui localmente. Porém, para a gente não é um problema, né? Porque a gente já tem a vulnerabilidade de SSRF.
Então, por exemplo, se eu quiser fazer essa requisição GET aqui e passar por esse middleware, eu posso colocar aqui 127.0.0.1 e fazer a requisição normal. Depois eu só envio o ID aqui. Mas vamos ver o que essa função está fazendo. Restart Service. Aqui. Então ela faz a conexão com o Redis, pega o ID que a gente passou no JSON e o service name que a gente passa no JSON, esse garoto aqui, ele está passando como um comando bash. Então ele está fazendo isso aqui, ó, bash -c sudo system restart gankd, que é o que eu passei aqui no service name, ó. Então aqui a gente tem também o command injection. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui e der qualquer outro comando, ele vai ser executado, porque ele está fazendo essa consulta com base no que a gente passa no JSON. Então aqui a gente pode fazer a combinação das duas vulnerabilidades que a gente encontrou, o SSRF e o command injection agora. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui no service name, ponto vírgula, para quebrar aquele comando. E a gente pode dar um curl, por exemplo, para ele enviar uma requisição para o nosso servidor. Vou pegar meu IP de novo e vou abrir de novo aqui. Só para a gente ver se ele está executando o mesmo comando. Então põe a porta 8000. Beleza. Tá. E aqui a gente precisa passar um ID também. ID igual... Tá, eu vou gerar um ID. Pronto. Aí eu coloco ele aqui. E também coloco ele aqui. Então ele vai pegar esse UID e vai fazer esse service restart que vai estar chamando o service name para fazer o command injection. Então a gente está se aproveitando do SSRF e do command injection aqui nesse esquema. Então eu vou mandar. E eu preciso também especificar a porta aqui, 8000, que é que está rodando localmente, senão não vai dar certo. E agora a gente executa. Vamos ver se deu certo. Status sucesso. Então deu certo também. Então a gente está conseguindo um command injection. E agora é a parte mais fácil, né? A gente pega uma reverse shell. Se der certo, vamos testar. Vou pegar de novo meu IP. E a gente abre uma porta aqui. Agora eu vou pesquisar aqui esse site que chama Reverse Shells, que a gente pega uma shell simples com bash -i. Só vou copiar aqui e vamos colocar aí. Então a gente está chamando uma reverse shell para o nosso IP, que está certo aqui, e vamos gerar o ID. Agora é só a gente rodar a requisição, né? E não deu certo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos tentar atualizar o ID. Talvez ele tenha inspirado lá no Redis. Aqui. E vamos rodar esse outro. Agora sim. Então a gente recebeu a shell. Se a gente der um ID, nós somos SVC user. E se a gente for no home, a gente tem a flag aqui, user impossible to guess. Tá? Eu não vou pegar a flag aqui. E agora a gente precisa escalar o privilégio. Eu vou fazer um esquema legal aqui, que é criar. Primeiro eu vou abrir outro terminal. Vou entrar na pasta. E vou criar uma chave SSH. SSH Key. O nome vai ser IDRSA mesmo. E não vou deixar sem senha.
te dá um ls, tem a chave pública e a privada aqui. Então eu vou pegar a chave pública e vou colocar, eu primeiro crio o ponto .ssh, entro na pasta e eu vou salvar minha chave pública em Authorized Keys. Aqui a minha chave pública ela vai estar autorizada, aí depois quando a gente for fazer a conexão com SSH, ele vai passar a minha chave privada e eu vou conseguir me conectar. E eu só estou fazendo isso porque a gente já identificou a porta aberta do SSH. Então a gente consegue acessar agora com SSH, SVC user, a gente precisa do IP da máquina. E a gente passa a chave privada dessa maneira. Yes. Pronto. Então aqui a gente já tem uma shell com SSH. Vou até sair daqui. E agora vamos escalar o privilégio, né? Vou digitar o comando sudo "-l", que é para a gente verificar as permissões de sudoers. Então, o que o meu usuário pode executar como sudo, como administrador, como root, né? E aqui, sem senha, eu posso executar esse binário aqui, systemctl. Esse binário aqui, ele é bem conhecido. A gente pode até pesquisar aqui no GTFO Beans. E se eu colocar systemctl aqui, a gente consegue obter uma chave interativa com base nesse binário, tá? Aqui, ó, a gente pode testar essas opções. Testar essa primeira. Que ele tá dando o comando chmod mais x. Tá, ele não deu certo. Mas a gente pode testar essa outra. Testar essa segunda opção aqui, ó. Ele tá dando o comando id e tá salvando em /temp/output, beleza. Vamos ver se ele salvou, né? Beleza, então aqui a gente já tá conseguindo executar comandos como root com base no systemctl. Então aqui agora é só, eu vou mudar só o payload que ele tá mandando. Aqui, ó. Agora eu vou colocar o chmod mais s no /bin/bash. O que esse comando está fazendo? Eu estou dando permissão, eu estou dando suid, que é um bit, para o /bin/bash. O que é o suid? Ele roda o binário com as permissões do criador dele. Então, por exemplo, o /bin/bash, se a gente der um ls-l, o criador dele é o root, ó, é o owner dele. Então, se eu conseguir dar o comando chmod mais s /bin/bash, eu vou ter, qualquer um vai ter as permissões de executar esse binário como root. Então a gente consegue ter uma bash do root, né? Vamos testar agora esse payload. E se a gente der um ls-l bash de novo, deixa eu escrever aqui mais fácil. Ele já está com o bit suid, ó. Você consegue verificar porque ele tem esses S e também ele fica vermelhinho. Então se a gente fizer isso, -p, a gente tem uma chave interativa e o ID é root. E agora a gente consegue ir no /root, pegar a flag do root, que eu também não vou pegar porque não tem necessidade, mas a gente tem acesso administrativo total, tá? Então essa foi a máquina. Só queria falar para vocês também, para quem não conhece a plataforma aqui do Hacking Club, tem várias máquinas aqui de campeonato. Toda semana tem uma que você pode jogar de graça, o resto é só para assinante, mas é uma plataforma bem legal.